Por favor, moço, amanhã eu pago, prometo. A voz da menina cortou o barulho do supermercado. Estava parada na frente do caixa com uma garrafa de leite nas mãos tremendo. O operador de caixa já tinha dito 3 vezes que sem dinheiro não podia levar. Menininha, você não pode fazer isso. Isso aqui não é casa espírita, respondeu o homem atrás do balcão de braços cruzados. É para minha mãe. Ela está doente. Não temos mais nada em casa. As pessoas começavam a olhar, algumas com desconforto, outras com irritação. Vai ter que deixar isso aí, disse o segurança se aproximando. Opa! Interrompeu uma voz masculina firme. Eu pago. O silêncio se fez ao redor. Hector tirou a carteira e deixou uma nota de R$ 100 sobre o balcão. Nem olhou para o operador de caixa, só fixou o olhar na menina, que o olhava com desconfiança. Obrigada, murmurou ela abraçando a garrafa. Como você se chama? Lúcia. E o senhor? Hector. Para onde você vai? Para casa. A menina se virou e saiu correndo. Hector hesitou alguns segundos, depois caminhou em direção à saída. Lá fora, a viu dobrar a esquina rapidamente. Ele não sabia por quê, mas a seguiu. Não era comum que algo o afetasse, mas aquela menina, algo no rosto dela, na voz. Lúcia não caminhava como alguém que brincava na rua. Caminhava como alguém que conhecia o caminho e tinha pressa. Passaram 2 avenidas. Atravessaram um viaduto, entraram numa favela que Hector não lembrava de ter pisado nunca. Ruas com buracos, cachorros magros, casas de tijolo sem reboco. Ela parou na frente de um portão enferrujado, bateu 2 vezes e empurrou. Não tinha tranca. Entrou num corredor estreito e depois desapareceu atrás de uma cortina pendurada como porta. Hector se aproximou devagar. Escutou uma tosse forte lá de dentro. Tosse seca, repetitiva. Se espiou apenas por uma abertura entre a cortina e a parede. O que viu o paralisou. Uma mulher deitada num colchão no chão, envolvida em várias cobertas, suando. A garrafa de leite agora estava sobre uma mesa de plástico. Lúcia se ajoelhou ao lado. Mãe, trouxe leite. Um moço pagou. A mulher mal abriu os olhos. Um moço? Sim, me seguiu, acho, mas não me fez nada. Só pagou. A mulher tentou se levantar, mas a tosse venceu. Lúcia, você fechou bem a porta? A menina acenou que sim. Hector não soube o que fazer. Deu um passo para trás com o coração batendo forte. Tirou o celular, quis ligar para alguém. Para quem? Olhou outra vez. A mulher tinha o rosto demacrado, mas aquele nariz, aqueles lábios... Era Cláudia. Sua ex, Cláudia Reis, a mulher que o tinha deixado sem explicação 7 anos atrás. Abriu a cortina de uma vez. Lúcia se levantou assustada. Cláudia o olhou. Seus olhos se abriram como se tivesse visto um fantasma. Hector, é você? O que faz aqui? A pergunta é, o que você faz aqui? Lúcia recuou, olhou para a mãe, depois para o homem. Vocês se conhecem? Cláudia tentou se levantar, mas não conseguiu. Tossiu de novo. Sai, Lúcia, um momento. Não, mãe, você está muito fraca. Sai, repetiu Cláudia. Lúcia saiu e fechou a cortina. O que aconteceu com você? Perguntou Hector mais duro do que pretendia. Estou doente, só isso. Só isso? Você morava a 6 quadras do meu escritório e nunca disse nada? Não sabia que você tinha voltado para São Paulo. Minha mãe te procurou quando voltei. Me disse que não sabia de você. Cláudia o olhou e baixou a vista. Sua mãe sabia. Ela me encontrou antes de eu ir embora. Me pediu que não te procurasse. O quê? Disse que você já tinha sua vida planejada, que não ia querer ficar por minha causa, que só ia complicar tudo. Isso é absurdo. Estava com medo sozinha. E já estava grávida. Hector não respondeu. Lúcia, disse Cláudia, é sua filha. Minha filha? Repetiu Hector sem se mexer. Sim, disse Cláudia com a voz quase inaudível. É sua. Ele ficou parado no meio do quarto, como se não entendesse o que acabara de ouvir. Depois olhou para a cortina fechada, como se esperasse que Lúcia aparecesse e confirmasse o que sua mãe acabara de dizer. E por que não me contou? Perguntou com raiva contida.
Por que não me procurou? Quis fazer, de verdade. Mas sua mãe foi clara. Me disse que você já tinha tudo arrumado, que não queria problemas, que o melhor era eu me afastar. Eu estava grávida, Hector, e com medo. E isso te pareceu uma razão para desaparecer? Eu também me senti abandonada. Você não respondeu minhas mensagens. Foi embora sem se despedir. Pensei que tinha me deixado para trás. Hector passou a mão pelo rosto. Não sabia se estava mais irritado com ela ou consigo mesmo. E agora? Você está sozinha com uma menina de 6 anos neste lugar e está doente? Pneumonia, disse Cláudia com um suspiro. Detectaram semana passada, mas não consegui fazer o tratamento completo. Não tenho dinheiro, não tenho plano de saúde, não tenho forças. Hector se aproximou, se agachou junto ao colchão e a olhou de perto. Cláudia estava pálida, suava frio e sua respiração era pesada. E Lúcia sabe de alguma coisa? Não, só sabe que estou cansada. Não quero preocupá-la. Ela faz o que pode. Me prepara sopa, busca pão. Hoje saiu para comprar leite e você teve que vê-la. Cláudia, você não pode continuar assim. E que outra opção eu tenho? Eu vou cuidar. Do que você está falando? De você, da Lúcia, de tudo isso. Não sei como, mas não vou ficar só olhando. Cláudia o olhou com olhos vermelhos cheios de cansaço. E por que agora? Porque vi aquela menina parada, na frente de um caixa, implorando por uma garrafa de leite. Porque me partiu o coração. Porque não posso ignorar. Um silêncio denso preencheu o quarto. Cláudia respirava com dificuldade. Hector se levantou. Vou te levar para o hospital, hoje. Não posso deixar Lúcia sozinha. Ela pode vir ou pode ficar comigo. Não sei, mas você não pode continuar aqui, vai piorar. E se me internarem? Então eu fico com Lúcia. Não vou deixá-la sozinha. Não sou o mesmo de antes, Cláudia. Ela acenou devagar, derrotada. Está bem. Hector abriu a cortina. Lúcia estava sentada no corredor, abraçada à garrafa de leite vazia. Lúcia, disse ele se agachando. Vamos levar sua mãe para o hospital. Ela vai ficar bem, mas precisa descansar uns dias. E eu? Pode vir comigo. Te prometo que não vou te deixar. Lúcia não respondeu, só o olhou. Depois olhou para a mãe. Cláudia do colchão acenou com a cabeça. Confia nele, filha. Lúcia se levantou, ainda abraçando a garrafa. Não disse mais nada. Naquela noite, o mundo dos três mudou para sempre. O hospital. O hospital cheirava a desinfetante e urgência. Cláudia foi internada sem dificuldade. Sua febre estava alta e a tosse não parava. Hector não saía da sala de espera. Lúcia, sentada ao seu lado, não dizia uma palavra. Quer alguma coisa? Um suco? Perguntou ele. Ela negou com a cabeça. Te incomoda estar aqui comigo? Lúcia o olhou, depois baixou os olhos. Não te conheço. A frase foi direta. Hector acenou. Não discutiu. Tem razão. Mas isso pode mudar se você quiser. Passaram horas. Ao anoitecer, um médico apareceu. Tirou a máscara e as luvas, cansado. Ela está estável. A pneumonia está avançada, mas está respondendo bem aos primeiros medicamentos. Vai precisar ficar internada pelo menos uma semana. Posso vê-la? Perguntou Hector. Um pouco. E só um por vez. Lúcia se levantou ansiosa. E eu? Você também, pequena. Mas só uns minutinhos. Os três caminharam até o quarto. Cláudia dormia conectada a um soro. Lúcia se aproximou em silêncio. Pegou sua mão. Não chorou. Só a olhou como se precisasse memorizá-la. Posso ficar aqui com ela? Perguntou. Não, hoje não. Amanhã voltamos. Ao sair, o dilema ficou evidente. Você tem alguém com quem ficar? Perguntou ele. Lúcia negou com a cabeça. Só minha mãe. Bom, pode ficar comigo. Só uns dias, até ela melhorar. Lúcia hesitou. Você tem sopa? Hector sorriu pela primeira vez em dias. Posso tentar fazer uma. A nova casa. O apartamento de Hector era amplo, silencioso, impecável. Lúcia entrou e ficou parada na entrada. Não perguntou nada, não tocou em nada. Pode deixar suas coisas ali, disse ele apontando para um sofá. Não trouxe nada. Hector se sentiu desajeitado. Caminhou para a cozinha.
Sabe se sua mãe gostava de sopa de macarrão? Só colocava água, sal e um pedaço de cenoura. Hector abriu a geladeira. Nunca na vida tinha preparado uma sopa. Acabou procurando no celular uma receita básica. Enquanto a água fervia, voltou a olhar para Lúcia. Continuava de pé, abraçando a garrafa de leite vazia. Quer se sentar? Pode ver TV se quiser. Ela deu de ombros. Naquela noite comeram sopa sem sal. Lúcia não disse se gostou, mas terminou. Sua cama está pronta, perguntou ele. Posso dormir com minha mãe? Amanhã, se o médico deixar, claro. E se não? Então pode ficar aqui até ela voltar. Lúcia acenou. Escovou os dentes usando a escova que Hector tinha comprado no caminho do hospital. Se deitou no quarto de hóspedes sem dar boa noite. Hector apagou as luzes do apartamento e se sentou no sofá com a cabeça entre as mãos. Sua filha estava no quarto ao lado e ele não tinha ideia de como ser pai. Os primeiros dias. Na manhã seguinte, Hector acordou antes do sol nascer. Não dormiu muito. Passou a noite pensando em Cláudia, em Lúcia, em tudo que não tinha sabido. Se serviu um café e ficou olhando pela janela sem ver nada. Às 7, escutou passos suaves. Lúcia apareceu na cozinha com o cabelo bagunçado e os olhos inchados. Dormiu bem? Perguntou ele. Ela deu de ombros. Quer tomar café? Tem pão e leite também. Lúcia se sentou sem dizer nada. Enquanto comia, Hector se animou a falar. Hoje vamos ver sua mãe de novo. O médico disse que ela está melhorando. Talvez deixem ela conversar um pouco mais. Lúcia acenou sem olhar. Depois do café da manhã, Hector a levou ao hospital. Cláudia estava acordada, mas ainda fraca. Ao ver sua filha, sorriu com esforço. Dormiu bem? Perguntou ela. Lúcia se aproximou, pegou sua mão. O moço fez sopa. Não tinha gosto, mas comi. Cláudia riu baixinho. Ele está aprendendo. Hector ficou no fundo sem interromper. Depois se aproximou com uma sacola. Trouxe algumas coisas, roupa limpa, um creme e isso. Tirou um caderno e lápis de cor. Para você ter algo para fazer aqui. Cláudia o olhou surpresa. Obrigada. Não precisava se incomodar. Não é incômodo. Lúcia pegou os lápis, conferiu sem dizer muito. Depois se sentou ao lado da cama e começou a desenhar. Cláudia baixou a voz. Obrigada por cuidar dela. Sei que não é sua obrigação, mas não sabe o quanto valorizo. É minha filha, Cláudia. Sim, mas mesmo assim poderia ter seguido com sua vida, fingir que não sabia. Hector negou com a cabeça. Não conseguiria. E o que vai fazer agora? Não sei, mas quero estar presente. Quero que ela me conheça. E quero te ajudar a sair dessa. Estou saindo graças a você. A enfermeira entrou e pediu que deixassem a paciente descansar. Lúcia se despediu com um beijo na testa. Hector saiu atrás dela. Gostaria de ir a algum lugar hoje? Perguntou ao entrar no carro. Onde? A uma loja. Comprar roupa, sapatos, o que precisar. Lúcia o olhou desconfiada. Minha mãe diz que não se pede nem se aceita nada de ninguém. Mas isso não é um presente. É algo que te pertence. Você é minha filha. Quero que tenha o que precisa. Ela pensou alguns segundos. Posso escolher? Claro. Horas depois, voltaram com 2 sacolas, algumas camisetas, sapatos novos e uma mochila. Lúcia não disse obrigada, mas no elevador, quando pensou que ele não estava vendo, sorriu. Naquela noite, enquanto guardavam as coisas, Hector perguntou. Desenhou algo para sua mãe? Sim. Posso ver? Ela tirou o caderno. Numa folha havia 3 figuras. Uma mulher numa cama, uma menina com tranças e um homem com uma garrafa na mão. Esse sou eu? Lúcia acenou. A garrafa é de leite, imaginei. Não sei se quero te chamar de pai ainda. Hector respirou fundo. Está bem, me chama como quiser. Só quero estar aqui para você. Lúcia o olhou, depois guardou o caderno. Está bem. A conversa no hospital. No dia seguinte, enquanto Lúcia estava na escola, Hector voltou sozinho ao hospital. Queria conversar com Cláudia sem a pressão da menina presente. Entrou no quarto com passo firme, mas assim que a viu deitada, magra e pálida, sua voz se suavizou. Como se sente hoje? Melhor. Já não tenho tanta febre, mas a tosse não vai embora.
Os médicos disseram que você está respondendo bem. Cláudia acenou, embora se notasse o cansaço no rosto. Obrigada por tudo que está fazendo pela Lúcia, por mim. Não me agradeça. Só lamento não ter estado antes. Ela o olhou com os olhos um pouco mais brilhantes. De verdade teria querido estar? Claro que sim, perdi 6 anos da vida dela. Não posso mudar isso, mas quero recuperar algo. Não sei se ela vai facilitar. Lúcia é forte, mas custa a confiar. Passou muito tempo cuidando de mim. Não foi uma infância normal. Hector baixou o olhar. Aquela frase pesou mais do que esperava. Você sabia que minha mãe me disse que você tinha ido embora por decisão própria? Que não queria me ver mais? Cláudia o olhou surpresa. Não, não sabia disso. Disse que o melhor para minha carreira era te esquecer, que você não queria complicar minha vida. Foi ela quem me procurou. Me disse coisas duras, que você estava focado, que eu não fazia parte dos seus planos. Tinha medo, Hector. Não tinha ninguém. Pensei que me afastar era o melhor. Hector passou a mão pelo rosto. Vou conversar com ela. Preciso saber por que fez isso. Por que me afastou de você e da Lúcia? Não quero que briguem por minha culpa. Não é por você. É por mim e pela Lúcia. Cláudia ficou em silêncio alguns segundos, depois disse: Hector, tenho mais uma coisa para te dizer. Me fala. Quero que registre Lúcia com seu sobrenome. Ele ficou quieto. Tem certeza? Sim. Se algo me acontecer, quero que ela esteja protegida. Quero que tenha um pai legal. Não quero que termine nas mãos do Estado ou de estranhos. Você é família dela. Hector engoliu em seco. Sentia uma mistura estranha de orgulho, medo e culpa. Vou fazer hoje mesmo. Também escrevi uma carta para ela. Está na minha bolsa, não dê agora. Espere o momento certo, você vai saber quando. E o que diz? O que uma mãe diz quando não sabe se vai estar aí para vê-la crescer. Hector não conseguiu falar. Só acenou. Antes de sair, se virou mais uma vez para ela. Vou fazer certo, Cláudia. Te prometo. Ela sorriu com cansaço. Sei, por isso te deixei entrar. O registro e o confronto. Naquela tarde, Hector foi ao cartório. Preencheu os papéis, colocou seu nome completo junto ao de Lúcia. Pela primeira vez, ao ver a assinatura, sentiu um nó na garganta. Já não era só uma menina com uma garrafa de leite. Era sua filha. Oficialmente, legalmente. Emocionalmente ainda estava a caminho. Naquela mesma noite, Hector pegou o carro e dirigiu sem avisar. Chegou ao prédio elegante onde morava sua mãe, numa zona nobre da cidade. Não parou na recepção, subiu direto ao apartamento. Bateu com força 2 vezes. Hector, o que faz aqui a esta hora? Perguntou sua mãe ao abrir a porta envolvida num roupão de seda. Preciso conversar com você. Tão urgente assim? Sim, é sobre Cláudia e Lúcia. A expressão da mulher congelou. Não disse nada por alguns segundos. Depois se fez de lado e o deixou entrar. Quer alguma coisa? Quero respostas. Se sentaram frente a frente na sala de jantar. Por que mentiu para mim? Me disse que Cláudia tinha ido embora, que não queria saber mais de mim. Porque era a verdade. Ela foi embora. Você se confrontou com ela. A encontrou antes de ela ir embora. Disse que eu não a queria. Por quê? Sua mãe manteve o olhar fixo, firme. Porque você tinha um futuro, Hector. Uma viagem para o Canadá. Uma oportunidade que muitos sonhariam. E aquela mulher, aquela relação não te levava a lugar nenhum. Só ia te arrastar. Ela estava grávida. Soube depois. E não me contou? Porque você não precisava dessa carga. Era jovem, tinha uma carreira brilhante pela frente. Ia renunciar a tudo por uma criança? Era minha filha, e você não sabia. Hector se levantou furioso. Não tinha o direito. Fiz o que achei melhor como mãe. Não como mãe. Arruinou meu direito de ser pai. Me roubou 6 anos da vida dela. Sabe como a encontrei? Pedindo leite numa loja, com a mãe doente de pneumonia, sem 1 centavo, morando num quarto úmido. E você aqui tomando chá com vista para a cidade. A mãe de Hector baixou a cabeça pela primeira vez, sem palavras. Cláudia me pediu que registrasse ela com meu sobrenome. E fiz. Já não tem volta. E agora o quê? Agora vou cuidar dela. Não porque seja minha obrigação, porque é minha filha.
Porque me dói não ter estado. E você, mãe, não se aproxime mais dela. Não tem esse direito. Ela não respondeu. Hector caminhou para a porta. Antes de sair, parou. Sua neta se chama Lúcia. É forte e inteligente, mas não confia em ninguém. Agora entendo por quê. Saiu sem esperar resposta. No elevador, Hector respirou fundo. Tinha carregado muitas coisas a vida toda. Expectativas, pressão, frieza. Naquela noite, algo dentro dele se quebrou. E pela primeira vez em anos, não teve medo de estar quebrado. Construindo uma relação. Lúcia estava sentada no chão do apartamento, rodeada de papéis, giz de cera e lápis de cor. Hector a observava da cozinha enquanto mexia uma panela com sopa. Desta vez com mais sal e um pouco de frango desfiado. Tinham passado 3 dias desde a conversa com sua mãe, e Cláudia continuava internada, embora estável. "O que está fazendo?" perguntou se aproximando com um copo de suco. "Um desenho." "Posso ver?" Lúcia hesitou, mas depois entregou. Eram 3 figuras. Ela, sua mãe numa cama e outra figura mais alta com uma gravata torta e um rosto quadrado. "Esse sou eu?" "Sim." "Por que a gravata?" "Porque parece moço de escritório." Hector sorriu. "E o que estão fazendo?" "Minha mãe dorme, eu levo flores, você está olhando sem dizer nada." "É assim que me vê?" Lúcia o olhou séria. "Não te conheço muito, mas me cuida, e isso eu gosto." Hector sentiu que algo no peito se afrouxava. Devolveu o desenho com cuidado, como se fosse algo frágil. "Quer colar na parede?" Lúcia acenou com entusiasmo. Procurou fita adesiva e colou bem ao lado da porta do quarto de hóspedes. Naquela noite, enquanto jantavam, Hector se animou a perguntar: "Sua mãe falava de mim?" "Às vezes, não muito." "O que dizia?" "Que você tinha sido importante. Que não sabia que eu existia. Que era bom, mas não estava. E você o que pensava?" "Que talvez não quisesse estar." Hector engoliu em seco. "Eu não sabia. Te juro que não sabia nada." "Já sei." "E agora?" "Agora você está." Não foi uma declaração emocional. Foi um fato. Uma observação simples que deu a Hector mais paz que qualquer outra coisa. Mais tarde, enquanto Lúcia dormia, Hector voltou ao quarto e olhou o desenho na parede. Ficou ali parado vários minutos. Depois entrou no escritório, tirou um caderno e escreveu algo. Pela primeira vez em muito tempo. Estar não é suficiente, mas é o começo. No dia seguinte, iriam ver Cláudia de novo. Hector ainda não sabia como explicar o que sentia, mas algo dentro dele mudava. E Lúcia, sem saber, já tinha começado a desenhar essa mudança na sua parede. A despedida. O hospital estava mais tranquilo que de costume. Hector segurava a mão de Lúcia enquanto caminhavam pelo corredor até o quarto de Cláudia. Ao entrar, a encontraram sentada com uma manta sobre os ombros, olhando pela janela. Parecia mais acordada, mas ainda frágil. "Olha quem veio te ver", disse Hector com voz suave. "Minha menina", respondeu Cláudia abrindo os braços. Lúcia correu até ela e se abraçaram forte. Cláudia fechou os olhos e respirou o cheiro da filha como se isso a mantivesse viva. "Hoje você está melhor, mãe." "Me sinto um pouco melhor, embora cada passo me canse como se tivesse corrido uma maratona", brincou. Hector ficou de pé ao lado da cama sem interromper. Lúcia tirou da mochila outro desenho. "Fiz isso para você." Era um novo desenho. Desta vez, só estavam Cláudia e Lúcia, ambas abraçadas. O fundo era uma casa simples com uma planta na porta. "É a casa que quero ter com você quando se curar", disse Lúcia. Cláudia acariciou o cabelo dela. "Que casa linda, filha. Adoraria morar aí com você." Hector os observava em silêncio. Sentia uma mistura de ternura e tristeza. Aquela casa, aquele desenho era uma esperança, mas também uma ilusão frágil. "Precisamos conversar", disse Cláudia olhando para ele. A sós. Lúcia o olhou esperando um sinal. Hector acenou. "Me espera lá fora uns minutos?" Lúcia saiu com passo tranquilo. Quando a porta se fechou, Cláudia falou sem rodeios. "Não vou melhorar rápido, Hector, e você sabe." "Você está melhorando." "Sim,
Mas essa pneumonia me pegou forte. Meu corpo não tem defesas. Estou fraca. Não quero que me veja com compaixão, só quero que se prepare. Hector cruzou os braços tenso. Estou preparado para o que vier. O único que me importa é que Lúcia esteja bem. E você também, enquanto puder. Por isso preciso te pedir algo. O que for. Cláudia tirou uma folha dobrada da gaveta. Era o poder notarial. Hector a reconheceu imediatamente. Se algo me acontecer, você fica com a guarda da Lúcia. Ninguém mais, nem o Estado, nem minha família, nem ninguém. Só você. E tem certeza disso? Lúcia já te aceitou. Não te chama de pai, mas te escuta. Te olha com atenção. Confia em você. Não precisa fazer tudo perfeito. Só estar. Estar de verdade. Hector pegou o papel, leu em silêncio. Assinado reconhecido em cartório. Contou algo para ela? Não. Não quero que viva com medo. Só quero que, se eu vier a faltar, não sinta que a abandonei. E você me promete que não vai deixá-la sozinha? Te prometo, Cláudia. Ela sorriu com os olhos úmidos. Obrigada. Umas batidas suaves na porta os interromperam. Posso entrar? Perguntou Lúcia, se espiando. Claro, meu amor, respondeu Cláudia. Lúcia entrou com uma pequena sacola na mão. Trouxe uma surpresa. Comprei chocolate com as moedas que você me deu, Hector. É para nós três. Cláudia riu com suavidade. Então hoje comemoramos. Pelo chocolate e por nós, disse Hector. E embora nenhum dos três disse em voz alta, todos sabiam que aquele momento valia mais que qualquer palavra. Era uma promessa silenciosa de família, mesmo que o futuro fosse incerto, mesmo que o tempo não fosse suficiente. A chamada. O som do telefone acordou Hector às 6 da manhã. Atendeu meio dormindo, mas ao escutar a voz do hospital se incorporou de uma vez. Ela está bem? Perguntou. Teve uma recaída de madrugada. Precisa vir. Desligou sem dizer mais. Caminhou até o quarto de Lúcia. Ela dormia profundamente abraçada ao travesseiro. Hesitou em acordá-la, mas depois se agachou com suavidade. Lúcia, temos que ir ao hospital. Mamãe? Perguntou mal abrindo os olhos. Sim, vamos. Chegaram 30 minutos depois. Hector pegou a mão de Lúcia e caminharam rápido até o segundo andar. Um médico os recebeu no corredor. Teve uma queda de oxigênio. Está muito debilitada. Não pode receber visitas longas. Só um minutinho. Lúcia não soltou a mão de Hector. Entraram juntos no quarto. Cláudia estava conectada a uma máscara de oxigênio, os olhos fechados, o corpo magro e sem forças. Lúcia se aproximou devagar. Mãe, sou eu. Cláudia abriu os olhos com dificuldade. Sorriu apenas. Meu amor. Estou aqui. Trouxe meu desenho, lembra? Hector ficou atrás, olhando a cena sem intervir. Lúcia tirou o papel amassado da mochila e colocou junto ao travesseiro. É a casa. A que vamos fazer quando você melhorar. Cláudia a olhou. Não falou, só moveu os lábios em silêncio. Te amo. Lúcia se inclinou e a abraçou com cuidado, com medo de quebrá-la. A enfermeira entrou. Desculpe, ela precisa descansar. Lúcia não discutiu. Se despediu com um carinho no rosto e saiu com Hector. Esperaram toda a manhã na sala. Ao meio-dia o médico saiu com cara séria. Fizemos tudo o que pudemos, seu corpo não resistiu. Lúcia o olhou sem entender. O que significa? Hector se ajoelhou na frente dela, pegou suas mãos. Sua mãe não vai mais acordar, Lúcia. A menina piscou várias vezes. Depois baixou a cabeça e ficou em silêncio. Não chorou, não perguntou nada. Só disse, posso vê-la mais uma vez? O médico acenou. Voltaram a entrar. O quarto estava em silêncio. Cláudia jazia tranquila, sem máquinas nem tubos. Lúcia se aproximou sozinha. Arrumou o cabelo da mãe, depois colocou o desenho sobre seu peito. Te amo, mãe. Hector a observou da porta. Sentiu o coração feito em pedaços. Queria dizer que tudo ia ficar bem, mas não se atrevia a mentir. Naquela noite, em casa, Lúcia se trancou no quarto. Não quis jantar, não falou. Hector se sentou no sofá com a luz apagada. Tinha perdido Cláudia e agora tinha uma filha. Uma filha enlutada, quebrada, silenciosa.
Uma filha que precisava muito mais que comida e abrigo. Precisava de alguém que não fosse embora. Os dias depois. Os dias seguintes passaram devagar. Hector se levantava cedo, preparava o café da manhã, deixava a comida pronta, levava Lúcia à escola e voltava para esperá-la. Mas ela falava pouco, quase nada, não perguntava, não chorava. O primeiro domingo depois do enterro, Hector encontrou Lúcia sentada no chão com o caderno aberto no colo. Desenhava uma figura deitada rodeada de flores. "Quer sair um pouco?" perguntou da porta. "Podemos ir ao parque ou ver um filme, o que você quiser." "Não quero." "Está bem." Ficou parado um momento, depois se aproximou e se sentou ao lado. "Posso desenhar com você?" Lúcia não respondeu. Passou um lápis azul sem olhá-lo. Durante vários minutos não disseram nada, só coloriram. Hector não sabia o que estava fazendo, mas não queria deixá-la sozinha naquele silêncio. Sabia que era um silêncio pesado, daqueles que doem por dentro. "Como se faz para parar de doer?" perguntou ela de repente, sem levantar a vista. "Não sei. Para mim também dói." Lúcia o olhou pela primeira vez em todo o dia. "Doía antes?" "Não. Antes só me irritava. Por tudo. Por não entender o que tinha acontecido, por não ter respostas. Mas agora dói. Não ter estado." Lúcia baixou a cabeça. "Eu só tinha minha mãe. E ela sempre cuidou de você. Foi corajosa, forte, nunca deixou de pensar em você. Às vezes tinha medo. Muito." "Falavam disso?" "Não, mas eu via no rosto dela." Hector engoliu em seco. Se sentia inútil. Queria ajudá-la, mas cada palavra parecia insuficiente. "Posso te mostrar uma coisa?" perguntou. Se levantou, foi ao escritório e voltou com uma pequena caixa de madeira. "Isso meu pai me deu quando era criança. Tem coisas minhas de quando era pequeno. Coisas que guardei e que quase tinha esquecido." Abriu na frente dela. Dentro havia uma pedra pintada, uma foto em preto e branco, um botão brilhante, um desenho tosco de um cachorro. "Por que guardou tudo isso?" "Porque na época significaram algo, e agora me lembram que também fui criança. Que tive medo, que me senti sozinho muitas vezes, mas que houve momentos bons também." Lúcia olhou a pedra pintada. "Posso tocar?" "Claro." Pegou com cuidado como se fosse frágil. Depois devolveu e fechou a caixa. "Posso fazer uma caixa para minha mãe?" "Me parece uma boa ideia." "Posso usar a minha velha? A que tinha seus lápis de cor." "Verdade." Lúcia acenou. "Então sim, pode encher com tudo o que quiser guardar dela." Naquela noite, Hector a viu recortar com tesoura uma flor seca de um caderno, dobrar um bilhete escrito por sua mãe e guardar dentro um lenço e o batom que Cláudia costumava usar. Não disse nada, só a deixou fazer. Às vezes, a forma de cuidar é deixar que o outro chore em silêncio. O registro oficial. Uma semana depois do enterro, Hector levou Lúcia ao cartório. Ela não sabia exatamente para que iam, mas confiou. Tinha se acostumado a acompanhá-lo em silêncio, observando tudo sem dizer muito. Entraram numa sala ampla com mesas e filas de cadeiras. Hector entregou uns papéis, assinou outros e finalmente se sentou junto a ela. "Vamos esperar muito?" perguntou Lúcia baixinho. "Não, só uns minutos. O que estamos fazendo aqui?" "Vou colocar meu sobrenome em você." Lúcia franziu a testa. "Por quê?" "Porque sua mãe quis que fosse assim, e porque eu também quero." "E o que muda isso?" "Não muda quem você é, mas me faz responsável por você oficialmente, e te dá direitos, proteção, como uma família." "Exato." Lúcia baixou a vista. "E se eu não quiser?" Hector se surpreendeu, mas não mostrou irritação. "Não precisa decidir agora. Já assinei porque legalmente tenho sua guarda, mas se não quiser usar, está bem. Ninguém vai te obrigar a dizer algo que não sente." Lúcia ficou em silêncio alguns segundos. Depois levantou o olhar. "Você quer ser meu pai?" "Sim." "Mesmo eu não parecendo com você?" Hector sorriu. "Você se parece muito com sua mãe, e isso é suficiente." Ela não respondeu. Quando os chamaram para pegar a certidão, Hector a pegou com cuidado e guardou numa pasta. Ao sair,
pararam num banco. Posso ver? Perguntou Lúcia. Hector abriu a pasta e mostrou o documento. Ali com letras claras dizia Lúcia Santos Reis. A menina leu várias vezes. Parece estranho. Sim, mas está bem. Tem certeza? Lúcia pensou alguns segundos. Minha mãe queria isso. E você está aqui. Então está bem. Hector sentiu um nó na garganta. Não disse nada, só passou o braço pelos ombros e a puxou um pouco. Vamos tomar sorvete? Propôs. Sim, de chocolate. Então é oficial. Agora você faz parte da minha vida e eu da sua. Não sei se vou te chamar de pai ainda. Está bem. Mas quando fizer vai ser de verdade. Hector sorriu. Isso é o único que importa. Naquela tarde comeram sorvete num banco do parque. Lúcia se lambuzou o nariz e Hector não percebeu até ela rir sozinha. Como estou? Parece um guaxinim. Um guaxinim com seu sobrenome. E pela primeira vez em muitos dias riram os dois ao mesmo tempo. A carta da mãe. Era uma noite tranquila. Lúcia já tinha jantado e estava no quarto organizando suas coisas para o dia seguinte. Hector estava na sala revisando e-mails no computador quando escutou uma batida leve. Hector, disse Lúcia da porta do escritório. Achei uma coisa. Ele se virou imediatamente. O que foi? Lúcia segurava um envelope pequeno dobrado com seu nome escrito à mão. Tinha a letra de Cláudia. Estava no fundo da minha mochila, no bolsinho pequeno onde guardava as moedas. Hector se levantou. Seu coração deu uma volta. Quer que leiamos juntos? Lúcia hesitou. Depois acenou. Se sentaram no sofá. Ela abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma folha dobrada em 3. Lúcia a desdobrou e começou a ler em voz baixa. A letra era clara, as palavras simples. Minha querida Lúcia. Se você está lendo isso, é porque a vida decidiu seguir sem mim, embora isso me parta o coração. Quero que saiba que não te deixo sozinha. Não te abandonei. Não fui embora porque quis. Fui porque meu corpo não aguentou mais. Você foi minha luz todos os dias, minha força, minha alegria. E se agora está com Hector, é porque confiei que ele cuidaria de você como merece. Sei que vai custar aceitar, mas dê tempo, dê espaço e dê uma oportunidade para ele. Ele não soube de você por muito tempo, mas agora que sabe, vai te amar. Não porque eu pedi, mas porque você vai ensinar ele como. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de chamá-lo de pai quando estiver pronta. Eu estarei em cada passo, em cada sorriso, em cada lembrança. Te amo, filha. Sempre. Mamãe Lúcia terminou de ler. Não chorou, não falou. Só dobrou a carta com cuidado, como se fosse de cristal. Quer guardar você ou prefere que guardemos juntos? Perguntou Hector com voz suave. Quero colocar na minha caixa. Claro. Lúcia se levantou, foi ao quarto e voltou com sua caixa. Já tinha dentro o lenço de Cláudia, uma pulseira quebrada, um desenho e agora a carta. Fechou a tampa com delicadeza. Está bem? Perguntou Hector. Sim, minha mãe me falou e disse exatamente o que precisava ouvir. Hector acenou sem palavras. Lúcia o olhou por um momento longo. Acho que já estou quase pronta. Para quê? Para dizer o que sei que você quer ouvir, mas ainda não. Quando você quiser, Lúcia. Mas posso começar com algo. Se aproximou e o abraçou pela primeira vez. Hector não soube o que dizer. Só a abraçou também, forte, em silêncio, como se Cláudia estivesse ali sorrindo. O cemitério Lúcia acordou cedo naquele sábado. Caminhou em silêncio até a cozinha arrastando os chinelos pelo chão. Hector já estava preparando o café. A viu aparecer com o cabelo bagunçado e uma expressão séria no rosto. Bom dia, disse ele servindo uma xícara. Bom dia. Se sentou na frente dele sem dizer mais nada. Olhou como ele mexia o açúcar com a colherinha e depois fixou os olhos na torradeira. Podemos ir ao cemitério hoje? Hector deixou a colher sobre o prato. Claro que sim. Quero deixar flores para ela e conversar sozinha. Como deve ser. Depois do café da manhã passaram numa floricultura e Lúcia escolheu um buquê pequeno de margaridas brancas. Não pediu ajuda, não perguntou. Sabia exatamente o que queria.
Chegaram ao cemitério sob um céu cinzento. O ar estava frio, mas não havia vento. Hector a acompanhou até a lápide simples com o nome de Cláudia gravado em letras claras. Lúcia se ajoelhou, colocou as flores com cuidado e fechou os olhos. Hector se afastou alguns passos, dando espaço. A observou de longe com um respeito que não precisava de palavras. A viu mover os lábios muito baixinho. Não tentou escutar. Não queria. Passaram uns 15 minutos. Depois ela se levantou e se aproximou dele. Já terminei. Tudo bem? Sim. Quer ir a algum lugar? Para casa. Durante o caminho, nenhum dos dois falou, mas não era silêncio tenso. Era um silêncio tranquilo, como se algo tivesse se acomodado dentro dela. Ao chegar, Lúcia foi direto ao quarto. Voltou minutos depois com sua caixa nas mãos. Quero te mostrar uma coisa. Se sentaram no sofá. Abriu a caixa e tirou um por um seus tesouros. A carta, a pulseira, o lenço, o primeiro desenho, uma pedra pintada que tinha achado no parque e uma flor seca. Tudo isso é minha mãe. Guardo para não esquecê-la nunca. Nunca vai esquecer, Lúcia. Já sei, mas também quero fazer espaço para o novo. O novo? Sim, para você. Hector piscou confuso. Lúcia tirou uma folha dobrada e entregou. Era um novo desenho. Ela, ele e Cláudia, os três de pé, de mãos dadas, ela no centro. Este é meu último desenho com os três juntos. Depois vou fazer um só com você e comigo. Está bem? Hector sentiu que algo se abria dentro dele, devagar e profundo. Está mais que bem. Lúcia sorriu e com voz baixa, mas clara, disse: Pai. Hector não respondeu. Não precisava. Só abriu os braços e ela se jogou sem medo. As mãos pequenas de Lúcia o rodearam por completo e, pela primeira vez, Hector se sentiu verdadeiramente em casa. Epílogo. 1 ano depois. O tempo passou sem fazer barulho. As estações mudaram, o calendário avançou e Lúcia cresceu um pouco mais. Já não falava baixinho, já não evitava olhar nos olhos. Agora ria com vontade, perguntava tudo e respondia com segurança. 1 ano depois da morte de Cláudia, Lúcia pendurou no quarto um novo desenho. Era a casa que sempre sonhou, mas desta vez não era só fantasia. Tinha detalhes reais, a cozinha com a fruteira que usavam, a janela por onde entrava luz toda manhã e 2 figuras, ela e Hector tomando café juntos. Aquele dia era especial. Hector tinha deixado tudo pronto desde cedo. Uma mochila nova, uma lancheira com frutas, um pequeno cartaz com letras tortas que dizia primeiro dia da 2ª série. Lúcia saiu do quarto com um uniforme novo e tranças no cabelo. Pronta? Perguntou Hector. Pronta. Nervosa um pouco, mas você vai estar lá, né? Sempre. Caminharam juntos até a escola. Lúcia se agarrou à mão dele no começo, mas ao chegar na porta a soltou. Posso entrar sozinha? Disse firme. Sei que pode. Vai me esperar? Aqui estarei. Como sempre. Antes de entrar, Lúcia se virou. Sabe o que minha mãe disse na carta? O quê? Que eu te ensinaria a ser pai. E como estou indo? Lúcia sorriu. Vai bem. Entrou no prédio com passo seguro. Hector ficou olhando até ela desaparecer entre as outras crianças. Voltou para casa sozinho, mas não vazio. Abriu a caixa de Lúcia, a que agora compartilhavam, e tirou um desenho velho, o primeiro que ela tinha feito com a garrafa de leite. Olhou um tempo longo, e então entendeu que a vida nem sempre dá avisos. Às vezes só lança uma oportunidade e é preciso agarrá-la antes que passe. Lúcia tinha lhe dado essa oportunidade, e ele finalmente a tinha pego. Agora eram família. Não perfeita, não planejada, mas real, e isso era mais que suficiente.